E aí, camaradas, o Pedro, que fez uma pergunta muito oportuna, né? Antes de responder a ela, que é importante, eu queria comentar algumas questões aqui, das coisas que foram faladas aqui, né? Ficarão alguns revolucionários ainda no PCB que não quis que a gente ficasse, que nos expulsaram. Mas não são muitos, mas esses ficarão conosco, né? Mas tem os que são reformistas mesmo, ficarão lá mesmo. Eu vou dar um exemplo aqui de uma das razões, por exemplo, que o camarada Lange deixou claro que o PCB não está preocupado em recuperar a legenda eleitoral. Pode ser que com o tempo isso aconteça, mas não é para isso que nós estamos construindo o partido. Por exemplo, tem uma postagem do secretário político do partido do PCB, do Espírito Santo, que ele diz o seguinte: aqui no Espírito Santo, esse liquidacionismo não vai passar. Nós já temos candidatos a vereador nos seguintes municípios. Aí dá uma lista de 5 a 6 a 7 municípios. Esses não virão para nós. Esses não virão para nós. Virão os que ainda são revolucionários e estão equivocados, né? Eu estava conversando aqui com a companheira, vocês não deram aqui o informe de o que está acontecendo com a JC, né? O JC, o Sul todo já está com o nosso processo, o Norte, a maioria, e vários outros estão sendo anunciados, né? Mas teve um episódio interessante, que foi no Rio Grande do Sul, reuniu-se ao JC, né? Vê se a minha conta está certa, porque a informação que eu tenho é essa. Tinha 83 pessoas para votar. A votação para nos acompanhar foi de 82 a 1. E aí recomendaram a esse camarada que perdeu a votação que ele criasse um JC para ele, né? Porque afinal de contas não seria mais o JC. Sobre a questão que o Lange falou aqui, desculpa, eu estou cansado, mas me aguentem um pouco, né? Sobre o PCR. Por que o PCR não, né? E por que a resistência do PSOL sim? Porque a resistência do PSOL sim, né, é a direita, o centro do PSOL, e é a aliança política no Andes, né? Que nós dizemos, brincando, que o PCB agora virou PANDES, que é um partido do Andes, né? Então é o seguinte, eu queria falar uma coisa também aqui, alguns camaradas falaram da minha saída em 2016, que teve muito problema de saúde mesmo, né? Mas não foi só isso, né? Eu digo isso já em alguns lugares, eu estou escrevendo sobre isso, né? Aqui tem uma pessoa que é testemunha, que é a minha companheira Estela, que está aqui. Eu tinha muito trabalho e eu tive muito problema de saúde mesmo, né? E teve um momento que eu tive uma doença que hoje eu sei qual é, e que era tratada por um ortopedista e piorava mais ainda, era um problema reumatológico, né? E aí eu não conseguia sair de casa às vezes, ela tinha que habituar minha roupa, botar meu sapato. Perdi 2 viagens, uma internacional inclusive, já como secretário-geral. Tentei costurar alguma coisa que fizesse uma coisa coletiva, ou criar um primeiro secretário para dividir a tarefa e tal, mas não foi possível. Mas não foi só por isso, não. Porque muitas decisões passavam, né? Porque eu tinha um peso político de ter tido um papel em 92, na construção revolucionária do partido, que, aliás, eu queria fazer uma homenagem aqui, porque a gente não pode chamar esse pessoal de acadêmico. Nós queremos acadêmicos no partido, mas que não conciliem, que não vão para lá, para a academia, para fingir que não são comunistas, ou que são comunistas palatáveis. Porque esse partido foi reconstruído por 2 acadêmicos que nunca fizeram essa conciliação e nunca aproveitaram o partido para fazer promoção de carreira na universidade. Eu queria saudar aqui do Leite Faria de Melo e Horácio Macedo. Acadêmicos com muito orgulho. O Horácio Macedo foi o reitor mais revolucionário que já teve no Brasil. E era acadêmico, mas não era academicista. E não era oportunista para se aproveitar do partido, que ainda tem prestígio, para crescer na academia, para subir no sistema Lattes,
né? E para dominar o partido. É esse povo que está dirigindo o partido hoje. Né? Então, por exemplo, solidariedade às Farc, era boicote. Eu sentia isso. As pessoas às vezes votavam, conspiravam por trás. Né? O Bruninho aqui deu... Eu publiquei hoje na minha lista de transmissão um texto do Bruninho, né? E eles me contaram coisas incríveis. Eu já estava sendo fritado dentro do Comitê Central por gente que batia nas minhas costas, né? Então, por exemplo, o KKE, o PCM e esse campo revolucionário, né? Eles eram contra, né? E começaram a boicotar logo em seguida, inclusive durante ainda a minha secretaria-geral. Por exemplo, nós estávamos tão envolvidos, quer dizer, eu e um grupo também, que tinha gente também nesse campo se esforçando. Para fazer uma vanguarda revolucionária no Brasil, o nosso critério é o seguinte: são partidos revolucionários, organizações revolucionárias. Nós tivemos alianças e conversas sérias com dois partidos que tinham, digamos assim, inspirações teóricas totalmente diferentes, que é o caso da esquerda marxista, que está aqui, né, e o caso do PCR, do ponto de vista da história do movimento comunista internacional. E com ambas nós fizemos várias bilaterais. E teve um episódio, um pouco antes de eu sair da Secretaria-Geral, né, o PCR pediu uma bilateral conosco. Ela foi realizada aqui na Rua da Lapa, a sede, que a gente vai retomar um dia, né, e que veio os dois principais referentes do PCR, o Cajá e o Lula Falcão. Uma reunião maravilhosa, de unidade de ação, nada de fusão de partido, que isso é um processo complicado, os partidos têm seu espírito de corpo, têm a sua cultura, tem que ser um processo muito lento, senão nem unidade de ação faz, né? E ali me convidaram para a segunda bilateral no Recife. Eu fui no Recife, foram dois companheiros do Comitê Central comigo. O PCR, tem um jornal A Verdade, aproveitou a saída minha lá, fez uma entrevista comigo, botou no jornal Verdade uma fotografia minha, eu nem sabia, né? Um histórico meu, uma biografia. E aí eu cheguei e disse assim: agora nós vamos fazer uma entrevista com o Cajá, com o Lula Falcão. Nunca saiu. Né? A relação com a esquerda marxista acabou. Eles acabaram de publicar um texto divulgando isso, denunciando isso. E aí nunca mais. E todas as resoluções do partido eram pela criação de uma frente anticapitalista e anti-imperialista. E um bloco revolucionário do proletariado. Uma frente revolucionária, sem a qual não vai a lugar nenhum. Né? Então nós estamos abertos para isso. Isso é uma coisa valiosa que está nesse manifesto. Sobre a questão do PCdoB, que bom, Pedro, que você perguntou aqui. Porque eles estão, como não tem argumento nenhum, eles estão fazendo duas manipulações. Uma é dizer que nós fomos indisciplinados, transgredimos o centralismo democrático. A outra é botar mentiras, assim, fofocas nas redes sociais, de coisas impressionantes, que dizem a meu respeito, né? Que tentam me desgastar. Uma delas é que eu queria uma unificação com o PCdoB. Isso aí foi a maioria esmagadora do Comitê Central, e na época, eu diria, corretamente. O nosso erro, e aí eu assumo isso autocriticamente, publicamente, foi levar essa opinião para o Congresso decidir. E o Congresso decidiu. Quer dizer, nós criamos um problema congressual. Quando o início da conversa bilateral ainda era muito tenro, ainda era muito fraco ainda, né? Mas o que aconteceu na realidade? Isso aconteceu no final dos anos 90. O PCdoB não era esse, hein? Era outro, né? Nós estávamos na mesma luta contra o Fernando Henrique Cardoso. As manifestações aqui eram dirigidas por nós e pelo PCdoB. Nós estávamos na mesma CUT, né? Eles estiveram, no fim da década de 80, à esquerda do PCB, tiveram à esquerda do PCB.
não apagaram a luz do governo Sarney, como nós apagamos, não ficaram na CGT, que nós ficamos até o fim, e foram para a CUT, que ainda estava no prazo de validade, né? E eles já tinham eleito a Jandira Fegali, né? Outra coisa, a União Soviética caiu, mas a Albânia também tinha acabado, né? E eles foram a Cuba fazer autocrítica aos cubanos de décadas terem passado dizendo que aquilo era um satélite do imperialismo russo. Passaram a dar solidariedade aos cubanos e hoje até tem muito peso em Cuba, né? Alice, o pessoal da Zé Martí, sabe disso. Por conta das necessidades também dos cubanos, que a gente tem que entender que eles têm que ser diplomáticos, porque eles estão cercados pelo imperialismo há 60 anos, né? Então, eles podem oferecer mais coisas do que nós, que não temos muita coisa para oferecer. Pois bem, esse processo foi levado para o Congresso de uma maneira ainda muito imatura, né? Mas o Congresso aprovou por mais de 70% dos votos. E a maioria dos que estão fazendo essa denúncia eram a favor, e eram os mais entusiastas. Inclusive, tinha uns mais acadêmicos que tinham arrogância, viviam repetindo a seguinte frase: nós vamos pegar ele, vamos dirigir esse partido, que eles são grandes e bobos, e nós temos mais intelectuais e quadros per capita do que eles. Era um negócio de que nós vamos engolir o PCdoB. E o que aconteceu? Aconteceu o seguinte: nós éramos pressionados por duas relações internacionais privilegiadas na época. Vou confessar uma coisa aqui, que eu ia botar só no meu livro, mas vou contar essa história aqui. Nós éramos pressionados pelos cubanos, claro, né, para fazer a fusão, por uma parte da base do partido, essa ilusão de que eles estavam mais revolucionários até do que a gente, que parecia, já tinha fama do Araguaia e tal, e o Partido Comunista Português, com o qual nós tínhamos muita relação, e hoje não temos nenhuma, porque a relação do PCP português é monogâmica com o PCdoB no Brasil, não tem relação conosco, nem bilateral, nem nada, né? Mas ainda estava o Álvaro Cunhal vivo, e o Álvaro Cunhal veio ao Brasil para nos convencer a fusão com o PCdoB. Uma reunião realizada na Casa da Zuleide, em que estávamos eu, o Horácio Macedo e a Zuleide. O pessoal sabia disso, né? Então, camarada, o que aconteceu? Como o PCdoB já tinha eleito 1 ou 2 deputados federais, até deputado estadual, começou a gostar do parlamento, né? Quando chegou em 2001, todo mundo sabia que o Lula ia ser o presidente da República. Todas as pesquisas diziam isso, que o Lula era uma barbada, né? Achava até que ganhava no primeiro turno. Eles fizeram 2 conferências políticas nacionais, no ano só, 2021, já pensando no Lula, né? Uma, eles se transformaram de partido de quadros em partido de massa e eleitoral. E na outra, eles mudaram a linha política tática para uma tática de frente democrática, né? E foram para o Lula, né? Nesse momento, nós rompemos com eles com carta pública. E aí, mas ficaram ainda dentro do Comitê Central e do partido alguns que ainda mantinham essa ilusão de PCdoB e que só saíram do partido em 2005, no Congresso, que foi o Congresso de Belo Horizonte. Hein? 13º, lá em Belo Horizonte. Então foi isso que aconteceu. Era absolutamente normal que a gente tivesse tido essa ilusão naquele momento, né? E até no momento de impacto ainda da crise, da contra-revolução na União Soviética, eu não passou disso. Aí eles estão dizendo que eu era o maior entusiasta da unificação com o PCdoB. Ele veio falar que a gente estava aqui até 9 horas da noite, esse era o combinado, e já passou, camaradas. Eu não sei se o Lange quer fazer mais alguma consideração, mas eu queria agradecer mesmo o espaço que a gente conseguiu construir aqui. Eu estava aqui mediando uma mesa pesadíssima, foi uma tarefa complicada para mim, né? Vocês podem imaginar, são 3 componentes históricos, já considero o Lange dessa forma, do Comitê Central, e eu sou uma militante de base,
uma militante que hoje, inclusive, foi excluída do grupo da célula, porque eu assinei o texto do camarada Caio Andrade, e a desculpa que utilizaram para me excluir do grupo da célula é que ali naquele texto estava apresentado o lema da defesa da reconstrução revolucionária. Então, o que fica claro, o que fica translúcido de tão claro para a gente, é que talvez esse lema já não seja mais o lema do PCB. Então, é por isso que a gente está aqui no rumo da reconstrução revolucionária e clamando por esse processo que começou lá atrás, talvez não em 92 foi executado, mas a partir de 2005 a coisa começou a ser construída do modo como a gente acredita, do modo como a gente quer daqui para frente. Então a gente conta com vocês, as tribunas estão abertas, os debates vão acontecer cada vez com mais frequência, a gente quer construir cada vez mais atividades assim, presenciais, para que a gente possa olhar olho no olho e conseguir tratar as divergências que vão surgir no processo e que são naturais e que não são um problema, né? Inclusive, são parte do processo as contradições para o movimento acontecer e para a gente chegar lá, na reconstrução revolucionária e na revolução socialista, que é o que a gente tanto almeja. Obrigada, camaradas, boa noite e até a próxima!